Tivemos uma certa noção do que são sequências, mas na matemática a gente não vai estudar qualquer sequência, certo? As sequências que importam para a gente, matematicamente falando, tudo bem? São sequências que tenham leis de formação. Como assim lei de formação? Vamos lá. Lei de formação. A lei de formação é o que vai me ajudar ou me auxiliar a formar um tipo de sequência. É como se fosse uma ordem, uma regra que eu tenho que seguir, tá? Que através disso eu vou conseguir a minha sequência. Mas como que isso aplica? Vamos ver o seguinte exemplo. A lei de formação, ela pode ser tanto em palavras, tudo bem? Uma frase específica, quanto uma lei de formação numérica, com alguma operação. Vamos ver o seguinte. Se eu tiver a seguinte lei de formação, números naturais pares. Essa é a minha lei de formação. Então, eu tenho que obedecer esta regra aqui. Eu tenho que escrever apenas os números naturais pares, tá? Só para relembrar, quando a gente escreve uma sequência, eu vou escrever sempre entre parênteses, tudo bem? Não é entre colchetes, não é com barrinha, é entre parênteses, tudo bem? Quais são os números naturais pares? O primeiro que eu tenho é o zero, tudo bem? Ele é um número natural, ele é um número par. O número 1. O número 1 é natural, certo? Mas ele não é par, ele é ímpar. Então, ele não pode fazer parte dessa minha sequência. Então, eu tenho o 2, tudo bem? O 3 é o mesmo caso, ele não é par, ele é ímpar, apesar de ser natural. Veja que eu tenho que seguir essas condições. Tem que ser natural e tem que ser par. Então, eu vou continuar. 2, 4, eu tenho 6, eu tenho também o 8, eu posso pegar também o 10, tudo bem? E eu percebo que eu não vou chegar sempre a um final. Então, quando eu tenho uma sequência infinita, o que eu posso fazer? Eu posso listar os primeiros elementos, tudo bem? Os primeiros 4, os primeiros 5, e eu coloco aquele sinal de reticências, que significa que é um conjunto infinito. Significa que os números naturais pares é uma sequência infinita, ok? E esses são os alguns elementos. Então, veja que, através dessa lei de formação, eu consegui chegar a essa sequência. Através dessas palavras, dessa regra, eu consegui chegar a essa sequência. Veja que o zero, tá? Relembrando lá os termos, é o primeiro termo, o 2 é o segundo termo, o 3 é o terceiro, aliás, desculpa, o 4 é o terceiro termo, o 6 é o quarto termo e assim por diante, ok? Vou pegar outro exemplo, a lei de formação, que vai ser o seguinte. Divisores de 12, ok? Os divisores de 12. Vou abrir parênteses. Quais são os divisores de 12? Eu tenho o 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4, eu tenho o número 6 e eu tenho o número 12. São esses. 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. E 12 dividido por 12 dá 1. Então, são esses. Veja que agora eu consegui listar todos. Se eu conseguir listar todos, significa que é uma sequência infinita, certo? Diferentemente dessa daqui. Eu também posso identificar os termos dela. A1 é o número 1, A2 é o número 2, A3 é o número 3, o 4 é o A4, o 6 é o A5 e o 12 seria o A6. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que são as divisoras de 12, certo? Então, agora, a gente vai construir algumas sequências juntos, tá? A gente vai precisar de duas coisas para construir uma sequência. A gente vai ter que saber quem é o primeiro termo e vai ter que ter uma lei de formação. Lembre que a lei de formação é a regra para a gente construir uma sequência. Agora a gente vai construir com termos numéricos, tudo bem? A gente vai utilizar números através da lei de formação. Veja só, se eu tiver, por exemplo, o primeiro termo como sendo
o 0, tudo bem? E qual vai ser a minha lei de formação? Vai ser somar 1, ou seja, somar uma unidade ao termo anterior. O que isso quer dizer? Para eu conseguir o próximo termo da minha sequência, eu vou ter que sempre somar uma unidade ao termo anterior, tá? Como que isso se aplica? Eu sei que o primeiro termo é 0. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo vai ser o A1. E eu já sei que é 0. Tranquilo? O segundo termo é o que vem logo seguinte. E o segundo termo a gente pode escrever como se fosse A2. Tudo bem? Mas veja só, somar 1 ao termo anterior. Então, eu tenho que obedecer a minha lei de formação para conseguir a minha sequência. Eu sei que o A1 é 0, então como é que eu faço para conseguir o A2? Eu vou somar 1 ao termo anterior. Eu vou somar 1 ao termo anterior. Ou seja, eu posso pegar o 0 mais 1, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Então, eu consegui o meu A2. Agora, eu tenho o A1 e tenho o A2. Para fazer o A3, eu vou seguir exatamente dessa forma. O A3, que é o que vem logo depois do A2, é igual a quanto? É o termo anterior somado com 1. Quem é o termo anterior do A3? É o A2. E o A2, eu sei que vale 1. Então, eu vou pegar o 1, tá? Que é o termo anterior, e vou somar 1, que é o que pede a minha lei de formação. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2, certo? Vamos fazer mais uma vez. O A4, quanto que vale o A4? O A4 é o termo anterior somado uma unidade. Então, é o 2 somado com 1, que vai valer 3. Então, qual sequência que eu já tenho até agora? Vou abrir parênteses, nunca esqueça dessa parte. Eu tenho 0, que é o A1. Eu tenho 1, que é o A2. Eu tenho 2, que é o A3. E eu tenho o 3, que é o A4. Mas eu poderia seguir isso infinitamente, tudo bem? Porque já que eu tenho essa lei de formação, eu posso sempre somar uma unidade. Então, eu posso dizer que essa é uma sequência infinita. Ok? Então, vamos construir mais uma sequência. Vou pegar outro primeiro termo, tudo bem? Vou colocar aqui. O meu primeiro termo, agora, ele vai valer 3, ok? E a minha lei de formação vai ser o seguinte. Multiplicar 2 multiplicar 2 ao termo anterior. O meu primeiro termo é 3, e para construir a minha sequência, eu vou seguir essa lei de formação, que é multiplicar 2 ao termo anterior. Então, eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz aqui. Ó. Eu tenho o A1, que eu sei que é 3, tudo bem? A1 vai valer 3, e o meu A2 vai valer quanto? Ora, eu sei que o primeiro termo é 3, e eu sei que para conseguir o termo seguinte, eu vou ter que multiplicar 2. Então, vai ser o 3 vezes 2, que no caso, eu vou ter 6. Então, A1 vale 3, A2 vale 6. Eu vou seguir. O meu A3 vai ser quanto? Vai ser 2 vezes o termo anterior. O termo anterior ao 3, eu sei que é 6. Eu vou multiplicar 2, que aqui eu vou ter 12. Tranquilo? Fazer mais uma vez. O A4 vai valer quanto? Vai ser o termo anterior, que eu já sei que é 12, vezes o 2, que é da minha lei de formação. Então, aqui eu vou chegar ao resultado 24. Então, como fica essa minha sequência aqui? Vai ser o 3, que é o A1, o 6, que é o A2, o 12, que é o A3, o 24, que é o A4. E eu posso seguir isso infinitas vezes. Então, significa que é uma sequência infinita. Tudo bem? Então, esse é para a gente começar a entender como é que funcionam as sequências, certo? A gente viu o que são sequências,
as classificações infinita e infinita. A gente viu quais são os termos, tá? Eu sempre começo do A1, que é o primeiro termo, A2, que é o segundo termo, A3, que é o terceiro termo, e assim por diante, tudo bem? Se eu quiser falar de um termo que está lá muito longe, eu vou chamar de AN, e o N eu vou utilizar como qualquer número natural, tudo bem? Se o N valer 30, significa que eu estou falando do 30º termo, o A30, ok? É isso aí, bons estudos para você, faça bastantes exercícios para ficar caprichado no estudo da sequência. Valeu, até mais!